Namastê! Olá a todos e a todas, bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula. Então cá estamos, prontinhos? Então cá vamos. Então, para aqueles que estão a assistir a esta aula e são de outra turma, nós cantamos umas estrofes no início e como vocês não têm esse apoio escrito, escutem, fechem os olhos e deixem-se levar pela sonoridade que é tão bonita, está bem? Estão a ouvir bem? Boa. Então cá vamos. Shruti Smriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Lokashankaram Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashya Kartau Vande Bhagavantau Punav Punaha Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagine Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshina Murtaye Namaha Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Vedanto Jnanadiposti Tamo Nashana Kridyataha Samsara Moksha Kritchaiva Vedantaya Namo Namaha. Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Sadgurum Pranatosmyaham. Ko nama bandhah katamesha agataha katam pratisthasya katam vimokshah ko savanatma paramah ka atma tayor vivekah katamethaducyatam. Então, na sequência da estrofe que nós estávamos a estudar, que era a estrofe número 173, o tema do aprisionamento veio à baila, né? Porque as pessoas, elas desenvolvem ao longo da sua vida, mas principalmente já vem de trás e também na infância, aquilo que nós chamamos em sânscrito de ragas, paixões, um apego forte, e doeshas, uma aversão igualmente forte. E cada um tem a sua bagagem de ragas e doeshas, de paixões e de aversões. E elas comandam a vida se a pessoa não estiver desperta para isso. São duas forças que geralmente se opõem à ética e à moral. Geralmente é assim que funciona. Quando eu gosto muito de alguma coisa, para já eu sofro para ter essa coisa. Quando eu consigo, finalmente, sofro para mantê-la. E, eventualmente, tudo vai um dia. Né?
e sofro por causa da perda. Ok? E estes apegos, estas paixões e estas aversões, elas têm, vamos dizer assim, uma origem comum do ponto de vista da psicologia, e essa origem comum, ela está intimamente ligada com o nosso passado, de outras vidas, obviamente, mas o nosso passado infantil. Não me interpretem mal, não estou a dizer que vocês foram infantis no vosso passado, estou a dizer que o passado, a nossa infância, que já passou, está bem? Nós somos todos infantis em alguns aspectos da nossa vida e noutros somos muito maduros, e no que toca a dar conselhos sobre a vida dos outros, somos os mais maduros não é, que podemos ser. Quando se trata da nossa vida, somos muito infantis, não é? Ok, então como é que estas paixões e estas aversões, elas estão ligadas ao nosso passado? Não é? Essa é uma questão que vamos ver. E a outra questão que vamos ver é como o nosso passado, não é, emocional, enquanto criança, adolescente e até em adulto, está carregado de eventos com um potencial traumático que nos marcaram e marcarão para sempre, caso não haja uma luz sobre o assunto e depois dessa luz eles sejam devidamente endereçados e processados. Ok? Então, para já há uma similaridade entre as paixões e aversões, este conjunto. Um exemplo de uma paixão, futebol. Não é? Professor, eu sou doido pelo Futebol Clube do Porto. A cidade onde eu nasci, cá em Portugal, é o Porto. E, para muitos, o Porto é a maior coisa que têm na vida. Vem depois da mulher e vem depois dos filhos. Para muitos o futebol é assim. É a coisa mais importante da vida. Portanto, a vida dessas pessoas é um ioiô. O clube ganha, felicidade máxima. O clube perde, sofrimento garantido. O problema não é o sofrimento para a pessoa. É toda a família depois é vítima dessa vida de ioiô que a pessoa tem. Chama-se isso uma obsessão, estão a ver? É uma paixão obsessiva, controla a vida da pessoa. O dinheiro, a atenção, o tempo, toda a estrutura de vida que a pessoa tem a nível de rotinas, hábitos, lugares que vai visitar, estão a gravitar em torno dessa obsessão, que aqui no nosso exemplo é o futebol. Não tenho nada contra o futebol, nem contra nenhum desporto. É só para pegarmos numa paixão. É isso que nós chamamos de raga, apego. Estão a ver? Apego. Então, se eu não for ao futebol, fica doente. Se não vir o jogo na televisão, fica doente. Então, não interessa o que está a acontecer na vida dessa pessoa, chega ao fim de semana, é hora do jogo, ele vai fazer tudo por tudo para estar lá no estádio a ver o jogo em primeira mão. E se não for, sofre por causa disso. Isso é chamado um apego profundo. Ok? É um exemplo. O apego pode ser a esposa. O apego pode ser o filho. Eu não quero entrar nesse campo familiar, senão alguns de vocês vão ficar com as tensões altas, não é? E com o coração a palpitar. Então eu dou um exemplo assim mais neutro. Ok? E o que é que será uma aversão? Uma aversão pode ser o vizinho da frente. Pode ser o vizinho de cima ou a vizinha de cima. Ela trabalha cedo e, infelizmente, a construção do prédio não foi a melhor em termos de isolamento acústico. Como é que ela às 7 da manhã já tem os tacões calçados? Parece a cavalaria. Às 7 da manhã, cloc, 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 cloc. E cá em baixo, eu já sei a que horas está na casa de banho, a que horas está na cozinha, a que horas foi para a sala, a que horas faz não sei o quê. Se calhar até toma banho de tacões. A gente não sabe.
Sempre que eu vejo aquela vizinha, ela arruína as minhas manhãs, incluindo as manhãs de sábado. Atenção, eu não tenho nenhuma vizinha em cima, está bem? Não tenho. E quem diz uma vizinha pode ser um cowboy de Texanas. Atenção, isto não é, nem é uma piada machista, nem é uma piada feminista. É simplesmente uma piada para explicar como é que uma aversão surge. Dia após dia, semana após semana, sábado após sábado, domingo, às vezes, quando há casamento, a mulher gosta de levantar cedo e acorda a vizinhança com os tacões. Pois é impossível surgir amor por tal pessoa. É impossível. Porque arruína o sono, que é a coisa mais preciosa que existe de manhã. É o sono da beleza, não é? Aquele soninho, não é? Antes de acordar, é o sono que melhor sabe. Então é um doeixo, é uma aversão muito forte. Uma aversão enorme que surge ali. Então a pessoa evita encontrar-se com ela. Evita falar. Só de pensar já dá asco. Chama-se isso uma aversão muito forte. E controla a pessoa. A pessoa fica refém disso. A consequência é experimentar certas emoções que são desagradáveis e evitáveis. Ninguém gosta de experienciar raiva, não é? Então nós temos este conjunto, ragas e doeixas. Foi só para explicar o que é que são. Ok? Ragas e doeixas. E eles comandam a nossa vida. Nós temos, cada um tem a sua dose. Eles comandam a nossa vida se nós não estivermos atentos. E vão contra o sentido da ética e do dever. Porque a paixão é tanta, ou a aversão é tanta, que eu vou negligenciar os meus deveres, as minhas... Quando eu digo obrigações, a pessoa não é obrigada a ser mãe. Mas existe um dever de ser mãe. Não é? A pessoa não é obrigada a ser filho, mas existe um dever de filho. Falo disso, das responsabilidades e tarefas que são os deveres de cada relação e de cada papel. Quando a paixão, o apego, ou a aversão, o ódio, são demasiados, a pessoa negligencia os papéis. Vejam, há uma aversão enorme ao sofrimento do pai, porque o pai está doente. Aconteceu comigo. Há muitos anos atrás, quando o meu pai ficou doente. Portanto, doía-me muito estar na presença do meu pai doente. Com uma doença terminal. Doeu ao ponto de eu entrar em negação na altura. Fingir que não era nada. E anos mais tarde, em terapia, eu vi que afinal não só era alguma coisa, como era muito importante eu viver aquelas emoções. Então há uma aversão por estar na presença de uma das pessoas mais importantes, neste caso da minha vida, e é o meu dever apoiar essa pessoa naquele momento. É o meu dever partilhar os últimos minutos de vida, os últimos momentos de vida com aquela pessoa. É o meu dever. Então, a aversão sobrepõe-se ao dever e impede a pessoa de desenrolar isso que no futuro lhe dará uma consciência tranquila, uma consciência leve. Eu fiz o que tinha a ser feito e soube lidar com o quão desagradável é, às vezes, fazer o que tem que ser feito. Não é? A mãe tem que limpar as fraldinhas, limpar o rabinho ao bebê, né? Tem. E não é agradável. Mas também não é para ser agradável, é para ser feito. Então o dever não é para fazer ninguém feliz, nem é para ser agradável, é para ser feito. E nesse fazer do dever constante, de forma regular, nós vamos priorizando aquilo que é realmente importante na nossa vida e o poder dos doeixas, aversões e dos apegos, das paixões, diminui.
Então eu crio uma força de personalidade que é as tarefas são importantes. E agora aqui um parênteses. As crianças hoje em dia não sabem o que é fazer tarefas. E há estudos científicos que mostram que as crianças que fazem tarefas têm muito mais chance de ser felizes e de ser bem realizadas, bem sucedidas. Na Índia, eu vivi lá e ainda é assim. Quando o pai diz, nós chegamos, são os convidados, o filho está lá, o pai diz ao filho para ir fazer qualquer coisa, ele vai buscar um copo de água aos convidados, vai buscar um tabuleiro, vai buscar seja o que for e faz aquilo. E não há escolha. Não é? Agora, as crianças são dadas, às crianças que ainda não têm uma capacidade de escolher sabiamente, escolher informadamente, são dadas todas as opções, fazer, não fazer, fazer diferente. Ó Joãozinho, quer jantar hoje? O que é jantar, Joãozinho? Quer peixe, quer carne, quer isto, quer aquilo? Está com fominha, ó Joãozinho? Ah, mãe, hoje não quer jantar. Pronto, o Joãozinho não janta, ninguém janta em casa. Há uma inversão de papéis. Joãozinho não tem escolha se quer jantar, se não tem. Vai jantar, tem fome, come menos. Tarefas. As tarefas obrigam-nos a lidar com o desconforto que tem a ver com paixões e aversões. A paixão é jogar o joguinho de computador ou estar no telemóvel. O dever é pôr a mesa, porque a mãe está a cozinhar para o Joãozinho comer. Então o Joãozinho, faz favor, vai buscar nos pratos e vai pôr a mesa, que o pai e a mãe querem comer e não são escravos do miúdo. E outra coisa muito importante é, os filhos são o principal. Os filhos não são o principal. O pai e a mãe são o principal. Para o pai, a mulher é o principal. Para a mãe, é o pai o principal. Eles são os alicerces da educação e da segurança daquelas crianças. Se correr tudo bem, obviamente se as coisas começarem a correr mal, né, tem que haver terapia e o casal tem que se entender. Mas, bem vistas as coisas, há uma hierarquia. Tudo começou com o pai e com a mãe. Então, a mãe é o elemento mais importante para o pai, portanto, não é? E o pai é o elemento mais importante para a mãe. Depois vêm os filhos. E o que é que acontece? A mãe chega em casa, não é? E vai dar um beijinho aos filhos. E coitado, e o pai, se receber um beijo ou um abraço, já é uma sorte. Não. Os filhos esperam. Estamos a falar de deveres. E os deveres têm a ver com hierarquia. E esta estrutura hierárquica da sociedade, e os deveres que lhe são inerentes, e a disciplina que é necessário para cumprir esses deveres, são a força motriz para reduzir a força que as paixões e as aversões têm em levar as pessoas para a ruína. Então as pessoas têm que aprender a gerir a força que vem das paixões e a força que vem das aversões, sem se deixarem vitimizar por elas. E o segredo no meio disto tudo é as tarefas inerentes a cada papel. Como pai, como companheiro, como filho, como avô, etc. Como professor. Esse é o segredo de viver sabiamente. Ok? Agora vejam, e vamos fazer a conexão para os traumas. Vejam, um pai e a mãe que não sabem dominar essa força que vem das paixões e das aversões, porque não aprenderam a fazer tal coisa, o que é que acontece? Eles vão falhar constantemente no que diz respeito à conduta que têm entre os dois, à conduta individual que cada um tem na vida e na educação das crianças. O pai, vamos supor, não é? O pai é uma pessoa muito rígida. É comum, o homem é muito rígido. O meu avô era uma pessoa muito rígida. Abraçar um avô sei lá, há 50 anos era como abraçar uma porta. Rijo. Tipo, era uma pedra, um pedregulho que ali estava. Rijo. Determinada, muito exigente com tudo. Muito exigente com tudo. Não é? Sendo exigente, a probabilidade desse pai, desse avô, desse ser humano, não interessa se é homem, se é mulher, criticar toda e qualquer opção da sua criança
por impor a mesma exigência, a mesma rigidez que se auto-impõe à criança, vai criar naquela criança, que ainda tem 3, 4, 5 aninhos ou 6, uma humilhação. E às vezes é público, às vezes está a família toda em casa e o pai e a mãe começam a falar da criança que está ali a ouvir tudo, a fazer o joguinho, não sei o que, no sofá, e começam a falar dos defeitos e das virtudes da criancinha que está ali a ouvir tudo. Caladinha, que nem o rato, a ouvir tudo e sem processar o porquê daquilo. Todas as conversas acerca da criança devem ser tidas em particular, porque a criança não está preparada para ouvir uma crítica, ouvir a verdade sobre a sua personalidade. Não está ainda. E o que acontece? Esse pai muito rígido, isso era só um parênteses, esse pai muito rígido, essa mãe muito rígida, não interessa quem foi, não é? Muito exigente consigo mesmo, exige o mesmo que exige para si a criança, e a criança nunca faz nada bem. E muitas vezes em público, à frente dos outros irmãos, dos primos, seja de quem for, é humilhada. É humilhada porque não faz nada bem. Sente-se humilhada, não é que o pai a queira humilhar, ou a mãe o queira humilhar a criança, mas a criança, ela sente-se humilhada e incapaz de fazer alguma coisa bem. Quantos de vocês se identificam com isso nas vossas vidas? De terem sido humilhados em crianças? E alguns não estão a levantar a mão. E muitas vezes a mãe humilha a filha. É a mãe. Quando se trata das filhas, é a mãe. Quando se trata dos filhos, é o pai. A humilhação vem geralmente do progenitor do mesmo sexo. Qual é o problema aqui? Ok, aquela criança, o que é que ela vai ter que fazer? Ela quer evitar a todo custo aquela humilhação. Então qual é o segredo para ela não ser humilhada? É fazer exatamente aquilo que o pai faz. Ser rígida, ou até mais rígida do que o pai. Exigente, tornar-se uma perfeccionista em tudo. Não pode sair nada mal para aquela criança. Porquê? Senão o pai ou a mãe vão criticar, vão humilhar. Ela vai se sentir criticada e humilhada. Então a criança que sofreu esse evento traumático, que saiu da sua fluidez de criança, adota um comportamento de defesa, uma capa, um comportamento de rigidez, para evitar sofrer. Então o que é que ela vai detestar? Coisas mal feitas. Detesta coisas mal feitas. Estão a ver de onde é que vem essa aversão? Comigo tem que sair tudo direitinho. A dobra na cama, a dobra na camisa, o batão no lábio, tem que ser tudo perfeitinho. Essa rigidez é um sofrimento para a criança. Estão a ver? Para a criança que agora é um adulto. É um adulto e este padrão de ser rígida consigo mesmo, exigente consigo mesmo, tal e qual o pai era ou a mãe era, fala refém. Restringe-lhe a liberdade de ser quem ela era enquanto criança. E é isso que nós chamamos a criança interior. Ou a criança interior em dor. Porque existe, obviamente, a criança interior feliz. Existem os dois lados da criança interior. Portanto, o que nós passamos, para não pintar agora o quadro muito negro, não é? As coisas boas que nós passamos em criança, elas também vão connosco até à adultez. E influenciam o nosso comportamento na idade adulta. É lógico. Mas, mais vezes do que poucas, muito mais, nós damos por nós a ter emoções exacerbadas quando a situação era pequena. Demasiadamente pequena para a emoção ser exacerbada. A companheira atrasa-se e ele irrita-se profundamente. A companheira esqueceu-se de lhe comprar uma coisa e ele tem uma crise. Ou ela tem uma crise, não é? E então, na infância, nós podemos herdar, não é só genético, é experiencial, o trauma familiar. O que é o trauma familiar? É a criança interior ferida do pai e da mãe, e do avô e da avó,
e por aí fora. E qual é a solução aqui? A solução é, primeiro, dar luz sobre o que aconteceu. O que é que a mim realmente me dói mais na vida? Na vida relacional? No trabalho, dói-me mais a autoridade? Dói-me mais o desprezo? O que é que me dói mais? Aquilo que me dói mais, do ponto de vista emocional, é um indicador claro do caminho para trás que eu tenho que percorrer até à origem do problema, que às vezes não é clara, é foggy, é nebulosa, não é clara, porque a maior parte de nós não tem recordações dos 2 anos, dos 3 anos, dos 4 anos, temos flashes, temos coisas que aconteceram. Há o trauma da rejeição, não é? Que eu falei na aula passada. A criança vai ter com o pai e o pai está estourado. Teve um dia do pior. E vem cansado, sem paciência, já discutiu com a mãe naquele dia, discutiu com o chefe naquele dia. É o pior dia da vida dele, quase. E ele está sem paciência e empatia para a criança. Tá. Então ele esquece, está ali uma criança que precisa de um pai com empatia, com amor, com carinho. Esquece, aquilo naquele momento não está presente porque o pai não está em si. O pai está a viver uma das maiores dificuldades da vida dele. E o Joãozinho chega lá, todo sujo, como as crianças, cheio de energia, não é? E o pai diz assim: Joãozinho, sai daqui que hoje o pai não está para te ouvir. Nunca até então o pai tinha feito aquilo. Nem nunca ninguém tinha feito aquilo. É a primeira vez que o Joãozinho com 2 anos ou 3 ouve aquilo. Neste tom, com esta energia. E o pai não conseguia ter feito melhor. Entendam isto. Esta é a natureza da dor da criança. É que não conseguimos fazer melhor. Portanto, pais e mães que estão aí, está tudo bem. Se conseguissem ter feito melhor, teriam feito melhor. Obviamente. O que foi, foi. Usamos o passado não para a culpabilização, mas como oportunidade de pensar, repensar o futuro. Todo pai erra, porque o pai é humano. Toda a mãe erra, porque a mãe é humana. O humano é falível. Logo o pai e a mãe são falíveis. Isto é um silogismo aristotélico básico que qualquer pessoa tem que fazer. E acabou. Isso aplica-se para toda a gente. Uns têm famílias mais difíceis e outros têm famílias menos difíceis. Toda a família dá uma telenovela. Toda. Não há uma família neste mundo que não dê uma telenovela. Tem sempre um indivíduo meio maluco, tem sempre um controlador, tem sempre um chato, há sempre uma traição, há sempre qualquer coisa que aconteceu na família. Portanto, não estás sozinho, estamos todos juntos. E essa é a coisa bonita no meio disto tudo, é que nós podemos aprender uns com os outros. Não é? E então a rejeição. O Joãozinho nunca tinha ouvido aquilo na vida. Pobre Joãozinho, é melhor eu arranjar outro personagem, senão o Joãozinho vai ter o trauma da humilhação, vai ter o trauma da rejeição, vai ter um conjunto de traumas, tadinho do Joãozinho daqui a uns anos. Pronto, o Manel, ou Zé Maria, coitado do Zé Maria, nunca tinha ouvido tal coisa, não é? E o pai foi agressivo, totalmente agressivo para ele, nunca tinha ouvido uma coisa dessas. E então ele sai, vai embora a pensar: o meu pai não gosta de mim. O que é que eu fiz para ele ter deixado de gostar de mim e me ter rejeitado? O que é que há de profundamente errado comigo? E esta situação vai se repetir. Num mês o pai
com muita sorte, talvez responda assim 3 ou 4 vezes ao filho. Nos dias que correm, se não é todos os dias, não é? E isso obriga a criança a desenvolver um comportamento adaptativo. Se o pai é consistentemente, reincidentemente a rejeitar a criança, então o mais provável é que a criança se torne uma pessoa esquiva. Que é, quanto menos presente eu estiver, menos corro o risco de ser rejeitado. E de sofrer com a dor de ser rejeitado. E ter que pensar que há alguma coisa de errado comigo. Estão a ver? E eventualmente isto pode dar origem a um confronto na adolescência e numa rebeldia. Até que o jovem, ainda sem trabalho, sem nada, cansado de ser rejeitado pelo pai, as suas ideias não prestam, o que ele faz não me presta. É muito comum. Eu, com a tua idade, já tinha feito isto, isto e isto. Esta casa onde tu estás foi construída com o meu dinheiro. O carro que te leva para a escola. Estão a ver? Então esta rejeição vai muitas vezes acompanhada de uma crítica negativa à criança, ao jovem. E o jovem um dia farta-se daquele sofrimento e sai. Sai para fora. Nunca mais quer ouvir falar do pai. Nunca mais. Ou seja, foge. Escapa daquela tortura. Escapa. O que é que acontece para esse jovem? A vida encarrega-se, enquanto a lição não for aprendida, de, como se chama, projetar a mesma história em cenários diferentes e com personagens diferentes. A vida encarrega-se de fazer isso. Todos nós já passamos por isso. Todos nós. E então ele será sempre confrontado até aprender a lidar com a autoridade. E ele vai sentir sempre na pele dele que o chefe para quem ele trabalha o rejeita. Ele próprio vai se colocar a jeito para ser rejeitado. Ele próprio vai ter um comportamento que leva à rejeição. Estão a ver? Mais uma vez, qual é a solução? A solução é trazer luz para isto tudo. É informação, conhecimento. Este é o primeiro passo. Informação, conhecimento, saber que é assim. Não é? Quantos aqui já sentiram rejeição? Quantos? Quantos? É ou não é nas vossas vidas típico o que eu vou dizer agora? Quando a intimidade realmente se começa a desenvolver, eu sou o primeiro a cair fora. Correto? Estão a ver? Correto? Então basta trazer luz sobre o assunto. Ok. A rejeição não precisa ser só com autoridade, pode ser com intimidade. Porquê? Porque não é a pessoa que eu mais amo. Se é a pessoa que me rejeita, é a pessoa que me consegue causar mais dor. Certo? Se alguém que eu não conheço me rejeitar, quando é a minha mãe, ou o meu pai, ou o meu companheiro, a minha companheira, os meus amigos, aí dói muito. Então, quando o termómetro da intimidade chegar aos 50, está na hora de eu sair fora e fugir um bocadinho da intimidade até chegar aos 30. Porque aos 30, se houver rejeição, não dói muito. Também nem é muito minha amiga. Pronto. Quase nem nos vemos. Pronto. Um mecanismo de defesa para não sentir dor. Então vejam, o apego e a aversão, pragas e doenças, são mecanismos para não sentirmos dor. Só o prazer.
E o nosso comportamento, não é? Que neste caso é, eu tenho uma aversão à intimidade. Todos nós conhecemos um rapaz ou uma rapariga, não é? Que já teve 500 namoros. Toda a gente conhece assim um Dom Juan. Toda a gente. Porquê? Intimidade é um problema. Então, ele apaixona-se, ou ela apaixona-se, e são 15 dias fantásticos, e depois, claro, surge o tema. Olha, o que é que vamos fazer com isto? Assumimos? Ou é só uma amizade colorida, não é? A pessoa que foi rejeitada e cujo comportamento de defesa é fugir, é o escapismo, ela tem pavor a esta pergunta: o que é que nós vamos fazer daqui? E para ela pensa assim: nós não vamos fazer nada, que eu vou dar à sola. E o que é que acontece? Vai viver este padrão incessantemente, até entender que finalmente, não é? É para lidar com aquilo. Só numa relação íntima eu posso lidar com o trauma da rejeição. Não há outra forma. Não há outra forma. Que é viver com todo o conteúdo emocional que brota na iminência de eu ser rejeitado. E entender que aquilo é minha dor de criança a projetar. E entender que isso é só criança ferida, não é quem eu sou. Ou seja, é a minha resposta emocional a um problema. E é, como se diz, hipnótica. Abstratamente hipnótica. Porque as emoções são assim. Não é? Se vocês repararem, a tristeza, ela vai se apoderando da pessoa, não é? Como a umidade se apodera de uma adega, e de repente a pessoa está triste e não sabe porquê. E das duas uma, ou escolhe ficar triste e sofrer essa tristeza, ou então, não é? Sacode-a e pensar assim: eu não sou esta tristeza, há mais outras coisas para serem vividas, já chega de tristeza, vamos fazer outras coisas. Então é proativo para a mudança. Então, no trauma e nas vivências emocionais do trauma, que é muitas vezes familiar, nós temos de ter uma certa proatividade, que é, ok, não basta endereçar o problema no sentido de iluminar e ver o que é que lá está, saber, ter conhecimento, é preciso ser proativo. Proativo para quê? Ok, se o meu problema é a rigidez, porque eu fui humilhado e eu sou perfeccionista, então eu vou escolher um dia por semana onde eu não vou ser perfeccionista. Ponto. E essa vai ser a minha sadhana, a minha prática. A camisa ficou mal passada? Paciência. Hoje vai ser assim, meu querido. Então nós temos que quase como nos dividirmos em dois. Um lidera a experiência e o outro confia no líder da experiência. Quem são estes dois? O intelecto. O intelecto é quem lidera a experiência e diz assim: hoje não vais ser perfeccionista. Oh, criança interior, confia em mim. Se precisares de alguma coisa, eu estou aqui. Em última análise, se precisares ser perfeccionista, eu estou contigo. Estão a ver? Então este diálogo tem que existir. A minha mente racional tem que dialogar com a criança cá em mim. E lentamente mostrar à criança que está tudo bem, que este intelecto adulto consegue guiá-la na vida com o mínimo de sofrimento possível. E às vezes a pessoa precisa de terapia. E quando precisa de terapia, bendita terapia, bem-vinda de terapia. Que faça, está tudo bem. Não é? Uns
gostam de psicanálise, outros gostam de psicoterapia, outros gostam do xamanismo. Cada um tem que encontrar a sua praia, como dizem os brasileiros. Essa não é a minha praia, não. Cada um tem que encontrar a sua praia. Há pessoas que não têm perfil para as jornadas xamanísticas. Talvez tenham perfil para a psicanálise, deitar-se num divã e estar ali com um psicanalista e ele, como se chama, esmifrar cada evento da vida dele e explicar-lhe o porquê das coisas serem assim. Se calhar é uma pessoa mais racional, precisa de racionalizar tudo. Essa racionalização ajuda a entender a sua criança ferida. Não é? Eu noto que o desporto é muito terapêutico. Noto que a dança para as mulheres, para a maior parte das mulheres, beneficia toneladas com a dança. Experimentem amanhã de manhã, metam a música que vocês gostam de manhã, tipo, e nuas, fechem as janelas, claro, dancem nuas. Sintam a liberdade, o que é. Vocês estão-se a rir, mas é verdade, porque estar nu significa estar livre. Eu já recomendei a algumas pessoas, na lua cheia, vai tomar banho ao mar, nua. Vai! Eu recomendei porque eu já fiz, eu sei o que é tomar banho nu, sei a liberdade que é estar nu. Agora alguns de vocês estão a pensar, professor, vamos fazer um retiro todos juntos? Não vamos fazer um retiro todos juntos e estarmos aqui todos nus, não tenho nada a ver com isso. Por amor de Deus. Eu estou a dizer algo que é teu e que tu podes fazer. Para uns é cantar. Abre o coração. Seja o que for, encontra a tua praia. Seja o que for, tens que encontrar a tua praia e entrar em contacto com essa criança que está aí sofrida. Não é? Para outros é o abandono. O abandono. Um divórcio. O pai foi-se. O pai foi trabalhar para outro país. Só vinha passado uns tempos. O pai foi para a guerra. A mãe deixou-o na creche. A pessoa que foi abandonada, que não precisa de ter sido realmente abandonada, entendam isto. Sentiu-se abandonada. Ela sentiu-se triste por ter sido abandonada ou por ter pensado que foi abandonada. Estar abandonado é um particípio passado, não é um sentimento, ok? Então ela sentiu-se abandonada. Pronto, vamos usar assim a expressão. Concluiu que foi abandonada, não é? A probabilidade dessa pessoa se tornar emocionalmente dependente num relacionamento dispara lá para cima. Para cima dos 90%. E muitos de nós têm o trauma do abandono. Querem ver? Quem é que tem? Há pessoas que não estão aí a pôr. Está tudo bem, pronto. Tem a dependência, que é, o meu companheiro, o que é que lhe acontece? A minha mãe, o que é que lhe acontece? Não é? E essa dependência vai condicionar a vida, retira a liberdade à pessoa. Estão a ver? A pessoa deixa de fazer as suas coisas que gosta de fazer porque, não é, também não quer abandonar o outro. E porque não quer que o outro abandone. As duas coisas estão lá. Se eu for fazer as minhas coisas, o outro se calhar vai deixar de gostar de mim e depois vai-me abandonar. Então o melhor é eu estar à beira dele e agradá-lo o máximo que eu puder para ele se sentir feliz e para me amar. Estão a ver? Ou seja, é a adoção de um comportamento que não é o original.
O original é, eu gosto de fazer isto, eu vou fazer isto, não tem mal nenhum a fazer isto. Se me apetece ficar a ler 1 hora e não me apetece ir para o jardim, fazer jardinagem, com a minha mãe, com o meu pai, com a minha companheira, seja lá com quem for, olha, santa paciência que eles vão ter aqui sozinhos. Então deixa-me fazer esta experiência. Deixa-me só por hoje ficar a ler. E ver quantas vezes a minha mente pensa: se calhar devia estar com eles no jardim. Quantas vezes é que... Deixa-me fazer esta experiência. Eu vou escrever num papel. Quantas vezes a mente em 10 minutos pensa: tu não devias estar aqui a ler, devias estar com eles no jardim. De onde é que acham que vem esse pensamento? Repetitivo. Sempre o mesmo. A impedir-me de ser feliz nas coisas que eu quero fazer, quando não há mal nenhum em fazer o que eu estou a fazer e é o que eu gosto de fazer. De onde é que vem? Vem dessa criança. Desse material de dor que está lá armazenado. Às vezes a pessoa nem consegue dizer que não. Nem consegue. Só a ideia de se afastar da pessoa já é um problema. Já é um problema. São as chamadas lapas. Grudou. Para a outra pessoa é um sufoco. É um sufoco. Que a pessoa não tem espaço. E a probabilidade realmente de abandono aumenta com a dependência. Porque a outra pessoa começa a sentir-se sugada no seu tempo, na sua energia, etc. E o que é que acontece com todas estas, vamos dizer assim, com todos estes impulsos que vêm da criança interna, não é? Nós vamos cedendo uma e outra vez, cedemos hoje, amanhã, e a certa altura, em vez de estarmos a viver uma vida livre, estamos a viver uma vida demasiadamente condicionada por as exigências dessa criança interior. E damos por nós infelizes. Temos dinheiro, temos trabalho, temos amizades, temos relacionamento, temos filhos, mas falta algo que está intimamente ligado à liberdade de expressão de vida, que é individual. Que são as coisas que eu realmente gosto de fazer e que ninguém tem nada a ver com isso. Meus queridos, eu gosto de tocar tambor e digo-vos que se lixe o mundo inteiro, eu vou tocar tambor. Entendam isto. Nenhuma força do mundo se vai opor a eu querer tocar tambor, porque eu quando toco tambor eu sou uma criança. Sou eu e o tambor e nada mais. E isso é tão precioso. Ai de quem ousar tirar-me isso. Ai de quem? Ninguém tem esse direito. Ninguém. E isto é honrar a criança. Estão a ver? A criança sol. Portanto, nós temos que honrar a criança sol. Quando a criança sol não é honrada, ela manifesta-se como sombra. A criança sol é a criança alegre, a criança feliz, a criança que tem confiança, que se afirma, que expressa os seus gostos, que se sente amada, que se sente livre. Como é que nós, sem um hobby, sem uma atividade que nós realmente adoramos fazer, seja nadar, correr, tocar, dançar, seja o que for, damos nutrição a essa criança? Como? É uma vida cinzenta, quadrada, trabalho, família, isto, aquilo,
A certa altura, pum, um infarto. A certa altura, pum, uma trombose. A certa altura, pum, um tumor. Graças a Deus que existe o yoga. Porque o yoga é o quê? Como se diz, uma lente que deliberadamente, regularmente nós damos a nós mesmos para olhar para a nossa própria mente e saber o que é que a gente precisa. Quando eu digo yoga, estou a falar de meditação também, porque o yoga é essencialmente meditação. Não é? O homem tem necessidade de ser másculo, competir. Vocês vejam, todos os homens, e isto é a regra geral, há exceções, claro, em criança, andavam à pancada uns com os outros por desporto. Brincávamos à força uns com os outros. Os homens brincam medindo a força, certo? Então é importante para o homem a força. E a força está intimamente ligada com a criança masculina que está dentro do homem. Para a mulher, há outras coisas. A mulher tem que descobrir. Portanto, já não é só aqui o tópico dos ragas e doenças e dos traumas, tem a ver com a energia masculina e a energia feminina estarem em equilíbrio dentro da pessoa. Hoje em dia nós temos homens muito femininos e mulheres muito masculinas, demasiadamente masculinas. E quando não é a essência delas serem masculinas, nem é a essência deles serem femininos. Um homem pode ser feminino e deve ser feminino. A mulher pode ser masculina e deve ser masculina. As duas energias coabitam dentro da mesma pessoa. Agora, no homem, o masculino deve ser predominante. Regra geral. E na mulher, o feminino deve ser predominante. Então a pessoa tem saúde. Outro dos traumas muito comuns é a traição. Que acontece também em criança. Geralmente com o sexo oposto. Prende-se com que o pai está mais para a filha e a mãe está mais para o filho. Em crianças. Em crianças é assim. É muito comum. É ou não é? Tanto é que existe esse ditado. Os filhos estão para as mães, não é? Ou as mães estão para os filhos, qualquer coisa assim. Mas um dia a mãe vai ter que dizer não à criança, porque a criança, o rapaz, não é o marido. E a criança quer ocupar o papel do marido. Quer ocupar o papel do marido. Mas não é. Então, quando o filho descobre que a mãe é mais do pai do que dela, há uma traição. Sente-se traída. E isto a pessoa também se pode sentir traída por amigos. Atenção, não é só pelo lado oposto. E então é uma dor que a pessoa tem que processar. E a pessoa que se sentiu lesada pela traição ou concluiu que a traíram, não é? Ela vai adotar um mecanismo defensivo de controlo. Estão a ver a lógica? Portanto, eu fui traída porque não estava no controle de todas as possibilidades. Então eu agora vou controlar tudo para que não haja margem para a traição. Antes dela poder vir a acontecer, eu vou impedi-la. Esse é o pensamento. Ao tentar controlar tudo. Estão a ver? É muito comum nos homens. Esse medo de serem traídos.
Vejam, às vezes o medo de ser traído confunde-se com a perda, ou o trauma da perda ou do abandono. Perda e abandono estão juntos, né? Não, é traição. É eu fui trocado por outro. Estão a ver? A pessoa em quem eu confiei profundamente e que me disse que nunca, que eu era o tal, blá blá blá, escolheu outro. E a verdade dos factos é que todos nós, a certa altura das nossas vidas, nos vamos sentir traídos. E alguém nos vai trair. E a verdade dos factos é que alguns na nossa vida nós vamos ser rejeitados. E vamos ser abandonados. E vamos ser humilhados. E vamos ser também injustiçados. Estou a ver? Então, a melhor opção mesmo é trazer uma luz sobre o assunto. Olhar. Nos meus relacionamentos principais, vamos dizer assim, são estes: com pai, com mãe, com o companheiro ou companheira, né? E filhos. E ainda irmão, podemos incluir o irmão. Nestes relacionamentos, no irmão porquê? Porque com irmãos pode haver o trauma da rejeição. Que é o meu irmão, ou a minha irmã, foi preferida relativamente a mim. Ele era o preferido, portanto eu fui rejeitado. Portanto há alguma coisa errada comigo, para ele ser o preferido, estão a ver? Então nestas relações, não é? O pai, a mãe, o companheiro, os filhos e o irmão. E no trabalho que o chefe, mas secundário, pai e mãe fazem, não é? O que é que nestas relações me faz reagir emocionalmente de forma exacerbada? Eu escrevo numa folha de papel. Eu escrevo. A mentira. Mentira é uma forma de trair. Trair a confiança é mentir. Detesta a mentira, professor. Não tolera a mentira. Talvez haja o trauma da traição aí. Talvez. Temos que investigar. Como é que era a minha relação com o meu pai? Como é que era a relação com a minha mãe? Como é que era a minha relação na escola? Quando eu peço uma coisa ao meu companheiro, que é importante para mim, ou companheiro, ele se esquece, professor, eu passo-me dos carretos. Geralmente não é a pessoa que diz isto, é a mulher dele que diz isto. Professor, ele passa-se dos carretos quando eu não lhe faço isso. Ou seja, por uma coisinha de nada, há um problema de 7 cabeças. Que gera uma discussão brutal entre os dois. Que muitas vezes é recorrente. E ao trazermos luz sobre isto tudo, né, e para trazer verdadeiramente luz, não é? O melhor é mesmo falar com um terapeuta. Não é? Existem processos terapêuticos desenhados para entendermos a nossa infância, a nossa adolescência e podermos tomar as rédeas das nossas decisões, que é isso que nós queremos, não é? Ter pelo menos um poder de decisão sobre as nossas escolhas e não deixarmos, não é que a criança interna decida tudo. Às vezes ela decide mal, não é? Muitas vezes. É mesmo, não é? Fazerem terapia. Eu não sou terapeuta. Tá? Então esta é a primeira coisa que eu vos digo. Eu não sou terapeuta. Tenho um insight profundo sobre psicologia, sobre a humanidade. Talvez, deixo isso ao vosso parecer. Eu sou um aprendiz daquilo que é a minha mente. Ainda continuo a estudar o que é a minha mente, como ela reage. E ao olhar para a minha mente,
profundamente em processos meditativos e não só, eu olho também para a mente de todos os outros. E ao conviver com os alunos, eu vou aprendendo também sobre as dificuldades deles e tenho intuições sobre o que pode ter acontecido e tudo mais, mas não sou terapeuta. Tá? Então a pessoa fazer uma sessão de terapia comigo, não. Tá? Então não é? Procurem no grupo quem quer fazer terapia. A Fernanda da Silva faz a terapia das constelações sistémicas. Podem falar com a Fernanda, que ali está. De certeza que há mais terapeutas. Alguém tem um terapeuta que quer partilhar, partilhe, se for de confiança. Agora, é um processo que cada um tem que fazer da sua individualidade, não é? Porquê? E agora só para finalizar, que eu também já estou a ficar um bocadinho cansado, eu dou muito de mim nestas aulas, dá para ver, não é? E que é se estes assuntos não forem endereçados, quase que me esqueci do que é que ia dizer, estou cansado. Se estes assuntos não forem endereçados, então todos os nossos relacionamentos vão andar meio coxos. Vamos ter muita dificuldade em todos os relacionamentos e o universo encarregar-se-á de pôr a mesma lição para aprendermos. E vamos estar aqui num loop. Então o melhor é trabalharmos uma coisa de cada vez, mas trabalharmos. E como é que isto se relaciona com o caminho espiritual? Não é? Muitos de vocês dizem assim, professor, eu até entendo a mensagem, mas professor, ainda reajo muito, ainda caio nos mesmos erros e tudo. Então, estão a ver? Isso significa que é necessário mais trabalho sobre a pessoa emocional. Não é? E haverá um momento onde o trabalho sobre a pessoa emocional deixa de ser tão prioritário, porque a pessoa emocional já não incomoda muito. Estão a ver? É como se vocês tivessem um problema na coluna e depois vão fazer yoga, vão fazer pilates, como é que eles chamam? Pilates terapêutico. Não, tem um nome, não é? Pilates... Há pilates e depois há pilates terapêutico, pronto, não é? Que tem umas máquinas todas, não sei o que, eu nunca fiz, mas até é interessante. Ok, é importantíssimo ir lá regularmente 3 vezes por semana e fazer aquilo religiosamente, até que a coluna, ou a parte do corpo que precisava de ficar bem, já está bem. Ficou bem, pronto, não sei bem quando, mas ficou bem. Já não dói a postura, já não dói a lombar, já está tudo bem. Ok, então o que é que precisamos? Uma dose de manutenção. E há uma altura na vida em que, não é, este trabalho sobre a pessoa emocional é um trabalho só de manutenção. Não é? Porque a mente é como o joelho. Não é? Só dói quando está mal. Quando está bem, o joelho não dói. Ninguém sente o joelho. A mente é igual. A mente só dói quando tem problemas. Então, há um momento em que ela deixa de causar problemas e fica um órgão saudável. Não é? E nessa altura, então, as coisas são pontuais. E como dizia o Swami Dayananda, só para terminar, terminamos em grande com o nosso mestre, que é: não vale a pena estarmos a vasculhar no nosso subconsciente todos os dias, não é? Ninguém vai encontrar lá um tesouro. Então não vale a pena, não é, vasculhar aquilo, não é? A gente vai à lama quando tem que ir à lama. E quando não tem, não vai, ok? Essa é... Porque senão, não é? Ninguém consegue conviver com tanta dificuldade emocional todos os dias, não é? Começa a ser um problema, ok? Então é isso. Próxima aula vai ser uma aula, já vamos dar seguimento aqui a isto. Eu tinha prometido aos alunos da outra aula que ia abordar um bocadinho mais a criança interior. Está feito, prometido é devido, foi feito. Tá? Espero que esta aula tenha sido uma luz para vocês.
Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om